Agora vamos falar um pouco sobre as regras de derivação um pouco mais complicadas. Depois nós vamos fazer exercício misturando tudo, mas eu preciso ter essa visão para a gente poder fazer exercícios mais substanciais. Então é o seguinte, tem algumas regras que são baseadas nas operações que a gente vai fazer entre as funções. Uma delas é a regra do produto. Então imagine que eu tenha uma função z, que ela é obtida pela multiplicação de duas funções mais primitivas, tá? Então, o z seria f vezes a g. O que é a derivada? A derivada de z seria z'. Aí a regra é essa aqui. Regra do produto, produto lembra sempre mais, sempre soma. Portanto, é um mais aqui, tá? Então, veja. Fica a derivada da primeira função vezes a segunda, sem derivar, mais a primeira sem derivar vezes a derivada da segunda. Então, simplesmente, deriva a primeira, multiplica pela segunda. Soma com a primeira vezes a derivada da segunda, né? Pegar um exemplo numérico. Vamos supor que eu tenho uma função, essa que está aqui, 3x à sexta vezes seno. O que eu faço primariamente? Eu vejo quem é o f e quem é o x. Então, o f é 3x à sexta e o seno de x é a g. Aplicando essa fórmula, vai dar o determinado resultado que a gente precisa. Mas o ideal é fazer uma tabelinha com esses valores que aparecem na fórmula. Então, por exemplo, eu tenho a f, está aqui a f, só que eu vou precisar da derivada dela. Então, eu derivo essa função. A derivada dessa é essa. Eu tenho a g, mas é o que eu faço? Faço a derivada da g. Aí eu tenho esses 4 elementos para colocar na fórmula. Então, vamos lá. Na fórmula eu preciso de quem? Da f'. Eu tenho ela aqui. Está aqui. Aí, vezes quem? Vezes a g. A g sem derivar. A g sem derivar está aqui, só substituir. Mais, que é o mais, a f. Quem é a f? 3x à sexta. 3x à sexta. Vezes a derivada da g. Quem que é a derivada da g? É a g', cosseno. Aí você coloca e você tem a resposta. Alguns casos, a gente precisa trabalhar um pouco a derivada ainda, para ir para um resultado final mais compacto. Só que nesse caso aqui, vamos deixar assim, não vou complicar, que eu estou interessado só na derivada. Acabou de derivar, chega, tá? Porque dá para fazer algumas outras coisas, tipo aqui, ó, colocar em evidência o 3 dentro de um 18, um x à quinta dentro de um x à sexta, mas aí é complicar o que não é derivada, já é trabalho algébrico mais comum, né? Então, veja, esse é um exemplo da regra do produto. Vamos falar da outra possibilidade, que é a regra do quociente. De novo, eu tenho uma função z, que ela é composta pelo quociente, pela divisão de duas funções, f e g. Legal. A fórmula é simplesmente a seguinte. A derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, menos, porque é uma divisão, lembra menos, f vezes a g', quer dizer, a segunda derivada, dividido pela segunda ao quadrado. Então, de novo, aqui é muito importante a gente fazer uma tabela dessas partes para depois juntar na fórmula original. Então, vamos supor, num exemplo aqui, suponha que eu tenha seno de x sobre x à terceira. O seno é a f e o x à terceira é a g. Fazendo a tabela, f é o seno, a f' é o cosseno, pelas regras anteriores. X à terceira é o g' 3x². Legal, agora que nós temos essas partes, vamos colocar na fórmula. O f' é o cosseno. O g, quem é? O g é o x à terceira, menos o seno de x, que é o f original,
vezes o g', que é 3x², sobre a de baixo, que é a g, ao cubo, ao quadrado, porque a fórmula manda por ao quadrado. Aí, veja, migra para cá, aqui vai ficar x ao cubo vezes cosseno. Por que que eu inverti? Eu inverti por uma questão muito simples. Você faz esse exercício e, de repente, dá uma parada para voltar daqui a pouco no exercício. Aí você vai se defrontar com a seguinte coisa. X aqui com x à terceira, você vai fazer um x à quarta. Cosseno de x à quarta, que está errado. Por quê? Esse x ao cubo tem uma função dentro dessa função. O x que acompanha o cosseno é o argumento do cosseno. São coisas diferentes, possuem funções diferentes. Então, para evitar esse tipo de coisa, o que a gente faz? Passa esse aqui para frente. Aí não tem problema nenhum. Aqui é a mesma coisa. Seno de x com 3x². Corre um potencial erro de fazer essa multiplicação 3x ao cubo. Está errado. Então eu passo esse aqui para frente para evitar problemas. Tá? Toda vez que eu tiver funções trigonométricas, eu tenho que tomar esse cuidado. Tá? Aí tem mais uma regra que eu não vou colocar uma fórmula, eu vou colocar o conceito, o que a gente faz. Aí fica mais fácil do que encher a lousa com linhas, F', G' e tal, fica muito complexo. Vamos fazer usando. Então a regra da cadeia, o que ela é? É uma regra que faz o encadeamento das derivadas, tá? De uma forma bem simples. Vamos supor que eu tenha essa função aqui, f de x, ln de 3x² mais 5x. Muito bom. O que eu vou fazer? Veja que o logaritmando desse ln é mais complexo do que um simples x. Então, provavelmente a gente tem que tomar uma providência contra esse tipo de coisa. Qual é a derivada de ln? Derivada de ln é 1 sobre o que está dentro do ln. Quem está dentro do ln? Isso. Então, 1 sobre exatamente isso. Agora, existe um encadeamento. Aí eu vou olhar, agora, essa coisa aqui é mais complexa. Portanto, eu tenho que fazer a derivada dela. E vai fazer vezes. Qual é a derivada disso? Isso aqui. Então, veja, fica a derivada por causa do ln vezes a derivada por causa do 3x² mais 5. Aí, acaba aqui. Claro que aqui agora eu poderia multiplicar 1 vezes isso, 1 vezes isso, esse em cima desse simplesmente. E para aí, daria para fazer mais coisa? Daria, mas não é o escopo que nós estamos querendo fazer, tá? Vamos pegar mais um exemplo. Olha assim, f de x é seno de 6x² mais 4x. Perceba que o argumento do seno, quer dizer, o ângulo desse seno, está um pouco mais complexo do que um simples x. Portanto, pela regra da cadeia, a gente faria o seguinte. Qual é a derivada de seno? Cosseno. Cosseno da coisa original. Está aqui, o original. Vezes a derivada da coisa que não é tão simples assim. É mais do que um x. Portanto, a derivada dela. Aí 12x mais 4. Tá? Aqui, de novo, o ideal é passar essa última derivada aqui para frente, porque isso não diz respeito ao cosseno. Tá? Mais um exemplo aqui. Olha só, para ficar bem clara a ideia desse encadeamento. Eu tenho cosseno do ln de x ao cubo. Suponha que eu tivesse uma função complexa desse nível. Cosseno de ln de x ao cubo. Veja, o que eu vou fazer? Derivada do cosseno, menos seno. Derivada de ln, seno do ln de x ao cubo, que isso pertence ao cosseno. Então, menos seno de ln de x ao cubo. Vezes a derivada do ln. É 1 sobre o que está dentro do ln, 1 sobre x ao cubo. Vezes a derivada
do x ao cubo. Então existe um encadeamento. Então vai ficar menos seno ln de x ao cubo, que é a derivada do cosseno, o 1 sobre x à terceira, que é a derivada do ln de x ao cubo, vezes o 3x², que é a derivada do x ao cubo. Tudo isso junto. Só que, veja, não, aqui dá para fazer mais um trabalho algébrico, só que não é mais no âmbito da derivada, é da álgebra comum. E eu estou querendo explicar apenas e tão somente as questões ligadas à derivada. Nós vamos fazer uma série de exercícios, né, usando agora as regras da aula anterior, com essas novas regras, para poder perceber o tamanho da encrenca que vira a derivada.